O Vasco que está tendo um início de ano ainda também tímido no mercado, anunciou a contratação do zagueiro João Vitor junto ao Benfica, contratação do zagueiro de 26 anos, criado na base do Corinthians, foi vendido para o Benfica, emprestado para o Nantes da França, mas que acabou não tendo tanta no futebol europeu. Ele sofreu muito com a parte física, né? Um zagueiro fisicamente, mas eu gostava bastante de vê-lo jogar no Corinthians, principalmente por sua agilidade, por sua leitura de jogo, um zagueiro que é muito inteligente, mas que era um pouco irritado dentro de campo, né? Vamos ver se a zaga, ele com o Medel, vai ser uma zaga que vai dar certo, porque tem tudo para ser uma zaga muito explosiva. Só que o que me chamou a atenção negativamente foi o preço que o Vasco pagou, foi entre 6 a 8 milhões de euros. Claro que o mercado está inflacionado, mas mesmo assim é uma contratação que para mim foi bastante acima, principalmente pela posição. Mesmo assim, o Vasco precisa ter um jogador desse nível para atuar na Série A de 2024, porque não vai ter o Medel pelo menos por 9 rodadas quando o Chile disputar a Copa América. Pelo menos 9 rodadas. Então não dá para contar mais uma vez com Miranda, com Zé Vitor, com outros nomes que se mostraram muito aquém do Vasco da Gama no ano de 2023. Então, um elenco com uma zaga com o Medel, João Vitor, o Léo Pelé e o Maicon, para mim é o elenco que está bem servido na parte da defesa. Então é uma contratação que foi muito acertada, eu boto esse ponto de interrogação pelo valor, achei que foi um valor um pouco acima, mas mesmo assim uma contratação de um jogador jovem, muito bom jogador, e que tem tudo e deve ser titular no ano de 2023. Mas o ano promete ser melhor. A organização que o Vasco está tendo nas suas contratações e, acima de tudo, nas suas renovações, está parecendo ser um ano muito promissor para o Vasco. A começar pelo Alexandre Matos, definiu o seu diretor executivo, que é o cara que está fazendo todas essas contratações a bocas muito caladas, né? Ele não fala com ninguém, está fazendo as contratações silenciosamente, até para o mercado não inflacionar os valores, e como eu já trouxe aqui, as SAFs estão sofrendo muito em relação a isso. E aí depois definiu o seu técnico, que é o Ramon Dias, renovou a dupla Emiliano e Ramon até 2025, com possibilidade de extensão contratual, e a partir daí foi montando o seu elenco. Isso não acontecia com o Vasco nos últimos anos. Quem acompanha sabe que o Gigante da Colina, nos últimos anos, contratava primeiro os jogadores, depois definia o técnico, depois definia o diretor, e aí o técnico não queria usar esses jogadores que foram contratados, mas parece que esse ano está tendo uma hierarquia nas escolhas, e as escolhas estão sendo muito bem definidas. E as renovações que foram muito importantes, na minha visão, além do Ramon Dias, foram as renovações do Zé Gabriel, volante que no início do ano foi inclusive afastado pelo Maurício Barbieri, treinava em separado, só que foi o pilar de sustentação desse meio de campo, desde que Ramon Dias chegou ao Vasco, renovou o contrato com o Vasco, um jogador que ainda é novo, e também o Paulo Henrique, lateral direito, que o Vasco comprou junto ao Atlético Mineiro, que dentro do campo conseguiu substituir o Puma, veio sob forte desconfiança, a torcida do Atlético Mineiro não gosta desse jogador, e deu conta do recado, fez gol importante contra o Botafogo, fez um cruzamento que foi o gol mais importante do Vasco no ano, que foi do cabeceio do Serginho na vitória contra o Red Bull Bragantino, e o Vasco está fazendo renovações e movimentos de manutenção de jogadores que foram fundamentais. O Zé Gabriel é um que divide algumas atenções, mas particularmente eu acho que para o elenco o Vasco está indo bem. O time titular, na minha visão, precisa de pelo menos 4 reforços, isso aí é um fato, e começando de trás para frente, eu acho que a linha defensiva está montada e tem que ser a mesma do ano de 2023, talvez trocando o Maicon pelo João Vitor. Manutenção do Léo Jardim, o Paulo Henrique renovou, Medel, João Vitor e o Lucas Piton, se continuar de fato no Vasco. E aí no meio de campo, a gente vai ter que ver qual vai ser a formação que o Ramon Dias vai optar de maneira mais cômoda para o seu jeito de jogar. Eu acho que vai continuar num 4-3-3, ele gosta bastante desse jeito de jogar. Se o Zé Gabriel for o titular, aí não precisa de um jogador, mas eu ainda acho que o Vasco precisa de um camisa 5 mais experiente, um jogador mais pronto do que o próprio Zé Gabriel, talvez mais um volante para jogar junto com o Paulinho, embora eu acredite que vai continuar com o Praxedes, e aí o Payet jogar centralizado. E aí para o ataque, o Vasco precisa de 2 jogadores de ponta que cheguem para jogar. O Verratti sofreu muito com a falta de companheiros no ataque nesse ano de 2023. Se você fosse acompanhar os gols do Vasco, se você for rever esses gols,
boa parte foram cruzamentos de meias ou de laterais. Então, o Peck até tentou ser esse jogador que deu algumas assistências, mas mesmo assim com muita dificuldade técnica para efetuar as jogadas, né? Então, eu acho que precisa de pelo menos 2 jogadores no meio, um volante e um outro volante que saia mais para o jogo, e talvez de mais 2 pontas para conseguirem municiar o Pablo Verrete. Mas o time está sendo formado. Eu entendo que para o elenco o Vasco precise de novas peças. Não acho que Orejano e Capasso, por exemplo, vão ser jogadores que vão conseguir render, porque eles se mostraram, acima de tudo, mentalmente muito fracos em 2024. O Capasso talvez menos, mas o Orejano, no momento em que ele fez o gol contra o Cuiabá, ele fez um gol, machucou o braço e não jogou nos jogos seguintes, o que irritou a comissão técnica, mostrou tem um problema ali mental, de força mental, né? Não é nem um problema mental, mas de força mental muito grande. E o Capasso teve as chances, mas também comprometeu bastante. E se ele quiser, eu acho que pode ser uma possibilidade no banco de reserva.